Você já pensou em fazer medicina na Argentina? Então no vídeo de hoje vamos falar o que você precisa para entrar lá, como que é o curso, como faz para revalidar o seu diploma para o Brasil e tudo mais que você precisa saber sobre medicina na Argentina. Fala galerinha do Papo de Vestibular, bem-vindos mais uma vez e de novo com o meu querido amigo Divino Bessa, que ele não é um menino só que faz odonto, o cara é muito rodado, né? Pelo amor de Deus. O cara é muito rodado, né? Pelo amor de Deus. Ele já iniciou o curso de medicina na Argentina e eu quis trazer que ele falasse um pouco sobre isso também, porque eu sei que tem muita gente que tem essa vontade, que pretende talvez até prestar medicina na Argentina e não sabe o que precisa ser feito. Então eu trouxe ele aqui para esclarecer algumas dúvidas e falar um pouquinho da experiência dele, como foi lá. Mas antes de falar exatamente sobre o curso, eu queria saber que você falasse pro pessoal que nos acompanha, por que você escolheu fazer medicina na Argentina? Então, no meu caso, eu fiz cursinho durante um bom tempo, por algumas questões pessoais, minha mãe sugeriu para fazer o curso de medicina fora do Brasil. E aí foi por isso que eu acabei optando pela Argentina. E como é que é? Eu sei que não tem vestibular lá, né? Como é que é esse processo para você entrar no curso? Porque isso atrai muito, às vezes, os alunos. Nossa, lá não tem vestibular e aqui é tão difícil entrar. Muito mais fácil. Como é que é? Realmente é muito mais fácil ou na verdade é muito difícil? Não, então, assim, por exemplo, tem duas formas principais de entrar na faculdade, por exemplo, na Argentina, que eu tive experiência. Se você for para federal, como eu fui, você tem que fazer 6 matérias durante um prazo de 2 anos, matérias específicas relacionadas, algumas inclusive que até aparentam não ser do curso específico, como por exemplo a história da Argentina, você precisa saber sobre isso. E aí depois que você cursa essas 6 disciplinas, durante o prazo de até 2 anos, você pode fazer em 6 meses se você quiser, você começa a fazer o curso de medicina. E nas particulares é só você chegar, validar a documentação. Você tem que fazer alguns trâmites e aí depois que você arruma essa documentação, se for uma particular, você já pode começar a fazer o curso. Você começou lá na UBA, né? Que é a Universidade de Buenos Aires, talvez a maior universidade da Argentina, né? E como que é? Vamos falar duas questões. Primeira questão da validação dos documentos, que não é tão simples, né? Que você comentou. Como é que é essa questão da validação dos documentos? O que você precisa validar? O quanto você gastou? Como é que foi esse processo? Primeiro, os custos. Eu contratei uma empresa, que é muito comum, até mais fácil, quem tem a possibilidade de fazer isso, solicitar o trabalho dessa empresa. E eu gastei acho que aproximadamente uns 20 mil, tudo, em relação à documentação e tal, passaporte. Apesar que a gente tem um acordo na América do Sul que não precisa de passaporte e tal, mas mesmo assim tirei o passaporte. É o seguinte, você tem que pegar os seus documentos assim que você termina o ensino médio, e depois que você termina o ensino médio, você pega esses documentos, solicita um envio da Secretaria de Educação do Brasil para como se fosse uma Secretaria de Educação na Argentina. E lá eles validam seus documentos direitinho, vê a compatibilidade de carga horária, essas coisas. A partir desse momento que é validado esse documento, aí você você faz sua inscrição. Por exemplo, no meu caso, essa própria empresa, ela faz a inscrição. Como a gente disse antes, você pode optar por começar a fazer 6 matérias, ou então 3 matérias, a melhor forma possível. Eu, na minha época, quando eu fiz, comecei por 3 matérias. Depois que você regulariza a documentação, é só partir para o abraço. Então, nessa empresa aí você já falou, eu quero fazer medicina, e ela mesma faz sua matrícula nessas matérias iniciais. Sim, ela faz sua matrícula, te instrui. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eles deram um apoio pra gente, faziam reuniões pelo menos uma vez por mês, pelo menos nos 2 primeiros meses eu lembro que teve umas 2 ou 3 reuniões. Reunia a galera, os brasileiros que iam pra lá, meio que pra gente fazer um grupo, né, pra um ajudar o outro, porque é muito difícil morar fora, ainda mais fora do Brasil. Eles ajudavam bastante, falavam, você tem que fazer isso, aquele lugar é bom pra você ir, te indica você fazer isso, isso e isso. Em relação a moradia, dependendo do pacote que você paga, a empresa eles também te ajudam a achar um lugar bacana, tem tudo isso. Muito bom. E essas matérias você já faz na própria UBA mesmo, com professores da UBA, ou ela é em outro lugar? Não, então, você faz na própria UBA mesmo. Eu lembro que quando eu cursei matemática, história da Argentina, não é bem esse nome da matéria, mas tem a ver com a história da Argentina, e tinha uma outra matéria que eu não lembro se era bioquímica, alguma coisa assim do tipo. E a gente tinha aula com professores específicos. E você falou que muito difícil, né, morar fora do país, ao mesmo tempo estudar, uma coisa, tudo é muito novo. Quais foram as principais dificuldades que você passou quando você estava lá na Argentina? Alguma história engraçada, alguma coisa assim que você passou por lá? Quando eu fui para a Argentina, eu não sabia falar um A em espanhol.
um A. E eu lembro que quando eu cheguei, peguei o táxi. E quando eu cheguei no táxi, já comecei a falar sobre futebol. E uma coisa que foi muito engraçada, que isso vai ser censurado provavelmente, o taxista teve uma hora que ele falou assim: "Hijo de puta brasileiro". E aí eu fiquei pensando, será que ele tá xingando minha mãe? Minha mãe aqui do meu lado, porque minha mãe foi comigo. Aí eu fiquei de boa, e depois de uns 2 meses, eu falei, filho da puta do Ele falou táxi, mesmo. falou mesmo. Mas assim, diferente do que muitas pessoas falam, eu achei o argentino um povo muito bacana, sabe? Eles não são tão acolhedores quanto os brasileiros. Mas até hoje eu tenho amizades com argentinos e uruguaios que moram lá e a gente fez uma amizade muito bacana e até hoje tem contato. Eu sei que você passou por algumas dificuldades e você, no final do primeiro semestre, você deixou o curso lá e veio fazer odonto aqui na Unifal. Mas mesmo com essa experiência que você teve lá na Argentina, de 6 meses, de estar lá na UBA, você tem amigos que continuam, né, fazendo curso de medicina, o que você indicaria? Qual que é a sua opinião sobre o curso, sobre a formação que é oferecida lá em medicina e quais são as diferenças com o que você vê aqui no Brasil? Então, em relação à opinião de cursar um curso fora, assim, quem tem a possibilidade, eu não vejo mal em fazer. Antes de sair do Brasil, quando eu cheguei lá, eu achei muito diferente a metodologia de ensino. Só que quando eu voltei, um grande amigo que mora em Anápolis, interior de Goiás, ele comentou que a didática deles era bem parecida. Que, assim, por exemplo, no caso da medicina, os professores, eles te dão um tema e depois que eles te dão um tema, por exemplo, a aula hoje é sobre o assunto A. Então, na aula, ele não vai falar assim, olha, o assunto A é isso, blá, 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 como acontece muito no Brasil. Uhum. Os professores chegam lá e falam assim, galera, e aí, o que vocês aprenderam sobre o assunto? Vamos debater. E aí rola esse debate. E antes de ir, como eu disse antes, eu não achava que tinha isso aqui. E meu amigo falou que na faculdade dele, inclusive faz medicina aqui no Brasil, ele falou que é utilizado esse método. É o método Tubieri, né, que a gente estava falando, que é baseado em problemas e tal. Exatamente. E como você falou que era as aulas que você assistia lá, que era o professor ficava no meio? Ah, é verdade. Eu não sei como é que eu vou explicar, mas é tipo assim, o professor ele ficava na frente e tinham vários semicírculos. Por exemplo, como se fossem banquinhos, mas eram semicírculos, todos os bancos eram semicírculos. E havia interação entre o professor e o aluno. Não tinha aquele negócio de, por exemplo, um sentando atrás do outro, atrás, e o do fundão, às vezes, era até prejudicado. Sempre rolava um diálogo e tal. E o professor sempre ele dava total autonomia para quando tipo, alguém quisesse falar, levantar a mão, ir à frente e debater sobre o assunto. Bacana. Para terminar essa entrevista, que tenho certeza que foi muito legal para quem pensa na questão de prestar medicina na Argentina, quem é formado lá consegue atuar no Brasil? E para isso, o que ele precisa fazer? Quando você faz um curso fora do Brasil, no caso da medicina, que muitos querem, quando você volta você tem que fazer uma prova, chama Revalida. E é uma prova muito difícil. Sem essa prova e sem conseguir a aprovação dessa prova, você não consegue atuar aqui no Brasil. Eu tenho alguns amigos médicos que falam que a grande dificuldade do Revalida é porque como você estuda de acordo com uma grade específica na Argentina, o Revalida ele é de acordo com a grade brasileira. Sim. Então você tem muita dificuldade que às vezes tem coisa que você nem viu ou coisa que você viu de uma maneira diferente, né? Talvez essa seja uma das dificuldades. Né? Uma vez eu estava conversando com um professor falando exatamente dessa entrevista que eu ia fazer com você e ele disse que ele não gostava muito de indicar essa opção de medicina na Argentina porque de alguma forma isso poderia acomodar os alunos brasileiros no sentido assim, se eu não passar aqui, não vou estudar muito não, porque se eu não passar eu vou para a Argentina. Então, como você está trazendo, não é tão simples assim, né? Não é tão simples essa adaptação de morar fora de casa, não é tão barato essa questão de documento, depois você precisa fazer uma nova documentação para revalidar, então não é uma coisa simples. Mas, por outro lado, eu acho que é legal essa experiência, porque agrega muito como um valor de vida, né? Agrega muito essa questão cultural, de você conhecer outras culturas, outros povos, esse intercâmbio é muito legal, muito enriquecedor, né? Muito bom. Foi uma experiência que não diria que eu falaria de novo, porque é um pouco cara, mas foi uma experiência muito bacana. Mas que, de certa forma, por mais que você tenha feito e voltado, com certeza não foi perdido. Essa experiência que você ficou lá, enfim, tudo isso daí. Muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa entrevista aqui. O nosso divino já virou um sócio de carteirinha do canal, né? E se você gostou mais uma vez, deixe aqui o seu joinha. E como no último vídeo, vou falar para ele continuar acompanhando os comentários. Se você tiver alguma dúvida aqui, pergunte direto para ele e ele vai responder também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Grande beijo, professor Bruno Moretti. E até o nosso próximo vídeo. Tomada 1. Amizades sinceras. Agora você é meu entrevistado, seu Lazarento. Como você se sente... Isso vai ficar na mão. Então vai.
Vai. Fudeu. Como você se sente em considerando seus semi-amigos de verdade, sendo que seus amigos de verdade não fazem as entrevistas? Cara, esse cara tá carente, velho. Meus amigos, quase nenhum participaram do canal. Tá A carente. gente fica por aqui. Ó, se você quiser ter interesse nesse rapaz, é um rapaz de família, cara. Tatuado, né? Meio maloqueiro, mas é um rapaz de gente boa. Se minha mãe ver esse vídeo, você vai...